Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com o Dr. Átila Machado. Ele é advogado e é especialista em recuperação judicial e falência. Dr. Átila, nós temos uma diferença entre o grupo decretar a falência ou a justiça decretar a falência. Existem minúcias nessas decisões? Tem minúcia na intenção da decisão. A falência é sempre a falência, né, Elisa? Mas quando o grupo, a própria empresa, vai e requer, peticiona pela sua falência, é quando ainda existe aquela tentativa exatamente de salvar parte do patrimônio para que aquele patrimônio seja capaz de dar continuidade a uma nova empresa, fazer uma nova empresa daquilo ali. Já a justiça ela vai decretar a falência por um pedido, muitas vezes feito por algum credor, quer exista ou não um processo judicial pré-estabelecido, ou seja, pode existir um credor, uma empresa que não passe por um processo de recuperação judicial ou extrajudicial e um credor venha a fazer um pedido falimentar, quando ele vai ter que demonstrar, dentre outras coisas, a insolvência da empresa, da pessoa jurídica. Diga-se de passagem, a insolvência do ponto de vista, eu defendo essa tese, Elias, a insolvência não pode de maneira nenhuma ser apenas aquela insolvência jurídica, ou seja, da impontualidade do pagamento, a constituição da mora, mas associada diretamente a uma insolvência contábil, ou seja, a demonstração cabal de que o ativo da empresa é inferior à sua capacidade de pagamento daquilo que está consolidado como dívida. Pois essa era uma ideia que passou. Existem pré-requisitos ou requisitos, de fato, para que se possa iniciar um processo de falência, seja partindo do próprio grupo, seja partindo da própria justiça? Tem sim. Até porque, Elias, a gente teria que tentar separar essas duas possibilidades. De uma questão onde a empresa vem de um processo pré-estabelecido de recuperação judicial, onde o descumprimento de alguma daquelas normas dentro do prazo de 2 anos que a lei estabelece, leva à convolução, ou seja, à transformação do processo de recuperação judicial em falências, e existe também a possibilidade de vir um pedido sem haver o processo de recuperação judicial, onde a empresa tem a possibilidade de responder a esse pedido de um credor, eventualmente, de que instaurou o processo falimentar, fazendo o depósito que nós chamamos de depósito elisivo, ou seja, digamos que a dívida daquele credor seja uma dívida de R$50 mil, tem um crédito para com a empresa de R$50 mil. A empresa, para fazer a contestação, a sua defesa no processo, usando todos os meios processuais disponíveis no nosso ordenamento jurídico, ela antes tem que fazer o depósito elisivo, ou seja, uma espécie de caução, caucionar aquele débito que é apresentado, para aí sim poder discutir a sua questão de insolvência ou não e outras séries de pontuações que são colocadas na lei. Se a gente puder colocar aqui um caso fático, o caso que está ainda em discussão, que é o caso do Grupo João Lira, onde a gente precisa inclusive esclarecer, né? Nem todas as empresas do grupo estão dentro do processo de falência, apenas as unidades fabris? Isso, apenas as unidades fabris. É interessante assim, porque o Grupo João Lira é conhecido como Grupo João Lira, e todo mundo conhece dessa forma, mas a personalidade jurídica do grupo não é estabelecida como Grupo João Lira, né? A Lajinha, as unidades fabris, elas são todas filiais da Lajinha, que se situa lá em União dos Palmares, que é a matriz, onde tudo começou. Então são 5 indústrias, 5 usinas, sendo 3 em Alagoas, 2 em Minas Gerais, e apenas as empresas do agronegócio, né, do setor sucroenergético, do setor que era conhecido como setor sucroalcooleiro, é que estão em recuperação judicial. Outras empresas que pertencem a uma espécie de holding, digamos assim, não é uma holding de direito, mas de fato, e essas empresas estão tranquilas. Essas empresas estão trabalhando e desempenhando seu papel de maneira sem ser atingida diretamente pela recuperação judicial. Por quê? Porque não estão com o procedimento de recuperação instaurado. Esse é um caso onde a justiça foi quem decretou a falência. Inclusive, depois, o próprio presidente do Tribunal de Justiça concedeu uma liminar suspendendo essa decisão, que deve ser levada possivelmente ao pleno. Esse é o caminho? Ainda não. Foi numa cautelar, né? O que é que acontece? O processo de recuperação judicial, nós do grupo da Lajinha, nós participamos da primeira fase dele, onde deixamos o plano aprovado e com pagamento, Elias, de algo inédito no setor sucroalcooleiro, das empresas em recuperação judicial,
já foram pagos mais de 100 milhões de reais a credores da classe 1, 2 e 3, nesses 3 anos e meio. O processo ele é de novembro de 2008, ou seja, quando o mundo passava por uma instauração de uma crise gravíssima, né, desencadeada no ano de 2008 e ainda com ramificações pesadas no ano de 2009. E a aprovação se deu em junho de 2009. De junho de 2009 a junho de 2010, o primeiro ano, e infelizmente a Lajinha foi atingida por uma grande catástrofe daquelas águas aqui em Alagoas e Pernambuco. Pois é, isso modifica o plano? Isso deveria modificar? Isso tem que modificar o plano. Mas não modificou? Por enquanto, não. A nova fase do processo está sendo colocada exatamente na tentativa de fazer um aditivo ao plano, do qual concordo, em virtude da natureza jurídica contratual que tem o plano de recuperação judicial, porque é uma relação da empresa com os credores de direito privado, ou seja, os entes públicos, os poderes, a União, o Estado e o município, eles não fazem parte disso, em virtude da indisponibilidade que tem os bens públicos, então é uma relação de direito privado. Ou seja, tem uma natureza contratual. Se um contrato qualquer pode ser modificado, pode ter seu aditivo estabelecido por acordo entre as partes, o plano de recuperação também teria. E o que faz levar a uma modificação? Um grande abalo que teve na capacidade advinda de um fato extraordinário e imprevisto, como foram as águas aí colocadas, que destruíram a unidade fabril por inteiro. Nós vimos aqui, conhecido por todos, que os tanques de álcool vieram boiando, muitos deles de lá de União dos Palmares até chegar quase próximo aqui a Maceió, através do rio Mundaú, que deságua na Lagoa Mundaú. Então, ali existe um déficit para a empresa, não só do seu ativo, que foi destruído, bem como da sua capacidade de plantar e produzir. De gerar novos ativos. Exatamente, caso. E produzir álcool e açúcar, especialmente na Lajinha, que era apenas álcool. Então, esse processo está passando por uma fase de pedido de aditivo, que deve ser estabelecido uma nova assembleia de credores em breve, mas por enquanto atravessa uma fase ruim processual que parece que vem sendo revertida, que foi a decretação de falência pela terceira Câmara do Tribunal de Justiça, onde houve a interpretação do juiz relator, acompanhado por mais um voto e apenas tendo um voto de divergência, ou seja, não foi uma questão de unanimidade, foi 2-1, e isso possibilita a empresa a realmente poder explorar processualmente isso de forma melhor, estabelecendo a convolução, foi exatamente a transformação da recuperação judicial em falência. Em virtude de quê? O entendimento do judiciário, na pessoa do relator, foi de que não haviam sido cumpridas algumas determinações que seriam colocadas para o prazo de 2 anos dentro da recuperação judicial. Na verdade, Elias, aquilo não tinha prazo lá. As obrigações que precisam ser cumpridas dentro do prazo de 2 anos são aquelas em que a empresa estabeleceu que seriam cumpridas dentro de 2 anos ou que a lei manda. Essas do Grupo João Lira, da Lajinha, elas eram as chamadas aprazadas. Precisam ser feitas, precisam ser cumpridas dentro do processo pelo qual a empresa passa de recuperação judicial, mas não necessariamente dentro de 2 anos. A decisão foi de transformação, de convolução da recuperação judicial em falência, e as informações que nós temos é que houve a interposição de uma medida cautelar para obter o efeito suspensivo. Então, nesse momento, o que existe não é uma modificação na decisão, é apenas uma obtenção de um efeito suspensivo. Aquela decisão continua existindo no ordenamento jurídico, continua na sua íntegra tocada, como está incólume, mas, no entanto, os efeitos que ela produz estão suspensos. Então, se o grupo não conseguir, através de medidas cabíveis de modificar aquela decisão, ela em algum momento pode vir a produzir os seus efeitos. Mas, no entanto, o caminho está certo de manter a suspensão e agora iniciar a fase de combate, visando obter o efeito modificativo da decisão. Agora, doutor Átila, nós estamos falando de algo em torno de 40 mil postos de trabalho. Esse componente social possibilita a entrada do Estado, quando o Estado com E maiúsculo, a União, o próprio Estado ou o município em que ela está localizado, em entrar, em definitivo, até mesmo com ajuda financeira nesse caso? É interessante essa ótica, Elias, em virtude de que muitas vezes a gente espera do Estado não um perdão de dívida, né? A gente espera do Estado o apoio necessário em virtude exatamente do componente social que tem. Porque a própria lei, ela traz essa intenção.
apesar de só falar isso lá no meio da lei, lá no chamado, no conhecido e tão defendido por nós, o artigo 47, que traz de que a intenção da legislação e a busca do judiciário tem que ser pela manutenção da unidade produtiva, que é geradora de emprego e renda. A gente gostaria, a gente torce, nós advogados dessa área, a gente vive numa expectativa enorme de que haja, sim, a participação do Estado, por enquanto como mero apoio. E em segundo plano, não através do Estado em si, mas aquilo que nós chamamos dos bancos públicos, para que eles possam dar linhas de financiamento capazes de ajudar a empresa a se perpetuar. Então, quer dizer, o Estado no sentido amplo. No sentido mais amplo possível. Questões que são federativas, questões da União, nós temos questões que são estaduais e existem, inclusive, questões do próprio município. Sim, a gente tem aqui em Alagoas, para focarmos mais ainda, imaginemos a análise de alguns municípios em que tiveram unidades, já que estamos falando do caso do setor sucroalcooleiro, que é o grande carro-chefe do nosso estado. Porque nós tivemos construtoras agora, sim, recentemente, entre outros, que estão em situação difícil. Verdade. Então, nos municípios em que existiu esse fechamento de algumas empresas, o caos foi instaurado na localidade, né? Muito pesada mesmo. Então, a gente espera essa participação. Mas aí dizem assim, mas estão querendo que o Estado, então, o Estado no sentido lato, né, no sentido geral, venha e ajude, não é nisso. Mas se os credores, que são de uma relação de direito privado, estão apoiando a empresa para que ela continue dando desconto nas suas dívidas, fazendo muitas vezes perdão de dívidas, parcelando, colocando a remuneração dessas dívidas a um encargo, a um índice bem menor daquele aplicado no mercado. Por que o Estado, por que o banco público, muitas vezes fomentador do desenvolvimento, não abre uma linha especial de crédito para essas empresas em dificuldade financeira, exemplo, em recuperação judicial? E recuperação judicial é possível? É possível, nós temos muitos casos de sucesso, aí é uma coisa que precisa ser planejada, não pode ser utilizada como grau de recurso, mas sim como a intenção verdadeira e probatória, comprovada do empresário, de que a sua atividade é viável do ponto de vista econômico e financeiro e que existe uma função social importante a ser preservada. Com bom planejamento, a gente consegue manter uma boa empresa. Muito bem. Doutor Átila, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço a você, Elias. Estamos à disposição para deixarmos esses amplos direitos cada vez mais à disposição da nossa população, que essa é a atividade nossa da advocacia. Pois é, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Olha, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira e, é claro, eu conto com você.